Graça e paz, queridos irmãos. Estamos em mais uma devocional e eu convido os irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4. Nós leremos do verso 17 a 18. Eu convido os irmãos a acompanharem a leitura comigo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, Paulo ele escreve a Coríntios, uma igreja que passava por diversas dificuldades, tribulações, problemas sociais, morais, uma igreja bem complicada, como muitas vezes quando nós vamos pregar, nós damos uma introdução de Corinto e todos sabem que era uma igreja bem problemática, né? Muito parecido com muitas igrejas que nós vemos hoje por aí. E Paulo, nesse texto, ele vai tratar de um assunto bem importante, que é um assunto que muitas vezes faz com que cristãos reflitam sobre ele, que é por que nós sofremos, por que nós passamos por tribulações. Esse texto, Paulo vai esclarecer o motivo da sua tribulação e o motivo das perseguições que ele passa. Nós sabemos que através das suas cartas, Paulo ele relata diversas vezes que ele sofreu perseguições, tribulações, que ele sofreu naufrágio, que ele foi preso, que ele foi chicoteado, né? Muitas coisas ruins Paulo passou em nome do Evangelho, em nome de Cristo. E agora ele está transmitindo esse sofrimento para a igreja de Corinto. Então, eu gostaria de começar com essa pergunta: por que os cristãos eles sofrem? Por que nós passamos por tribulações? No verso 14, Paulo vai dizer o seguinte: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Paulo, quando ele diz aos coríntios o motivo pelo qual eles sofriam, Paulo vai dizer que ele tinha certeza da ressurreição. Isso é uma das coisas que alentava o coração de Paulo, saber que ele ressuscitaria com Cristo. Um outro fator importante também está no verso 15, que diz: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Então, a ideia de Paulo aqui é que o sofrimento cristão, muitas vezes as tribulações que nós passamos, elas alcançam novas pessoas para Cristo. Novas pessoas são convertidas através do testemunho cristão, que muitas das vezes, aos olhos do mundo, não compreendem por que um cristão está sempre feliz, está sempre alegre, mesmo no meio de muitas tribulações, está contente com Cristo. Então, esse testemunho, essa forma de viver cristã, traz para Cristo muitas almas. Então, esse é um dos motivos principais que Paulo ele se alegrava e se contentava com a sua fraqueza. Nessa mesma carta, Paulo também ele vai dizer que ele não se gloriaria nas fraquezas dele, porque através das suas fraquezas, então, é que ele era forte, porque é uma forma de Cristo resplandecer em nós. E por isso que ele diz que no verso 17 é o seguinte, que é o texto que nós acabamos de ler: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. E Paulo, de certa forma, estava sendo sarcástico aqui, né? Quando ele diz que a tribulação que ele passava era leve, é óbvio que se a gente olhar o que Paulo passou, não foi algo leve, mas sim duras tribulações pesadas, perseguições horríveis. Muitas vezes ele esteve à beira da morte, então não foi algo tão simples assim. Mas quando nós comparamos com o peso da glória, que é o contraste que Paulo faz nesse texto, então as tribulações que nós passamos nessa vida, irmãos, ela é momentânea e ela é leve, comparado à glória eterna, a toda a eternidade que nós iremos regozijar com Cristo. Estaremos com Ele, irmãos, e isso é a maior alegria de um cristão, saber que um dia estará com o seu Senhor. Por isso que todo o nosso sofrimento, tudo aquilo que nós passamos hoje, inclusive nessa pandemia, por causa do coronavírus, muitos cristãos perderam seus empregos,
uma forma também de o governo estar tentando criar leis para poder nos limitar, mostrar nossa insuficiência ou talvez a nossa inutilidade. Tudo isso tem sido aproveitado para que, de alguma forma, nós possamos desistir, fraquejar, vacilar. Mas isso não é motivo, irmãos, para que nós venhamos a nos desanimar. Pelo contrário, toda perseguição, toda tribulação, tudo que nós passamos deve ser para a glória de Deus, que esse é o principal alvo, e é o que Paulo ele fala aqui no verso 15, quando ele diz que seria para a glória de Deus todo esse sofrimento que ele passava, para que Deus pudesse ser glorificado. E como? Através de muitas almas sendo transformadas e dando graças a Deus. Dessa forma, Deus ele é glorificado. E Paulo ele finaliza aqui no verso 18 o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que não se veem, porque os que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, Paulo ele termina nos chamando para não olhar as situações que nós estamos enfrentando hoje como se fosse algo que nunca fosse acabar, como se fosse algo eterno. Não, irmãos, nós devemos olhar para o céu, olhar para Cristo e saber que tudo isso que nós estamos passando é algo momentâneo, é algo que passará. E aproveitar essa situação para poder dar testemunho, para poder pregar o Evangelho, para poder falar de Cristo. Porque somente assim, muitas vidas nós poderemos alcançar através da pregação do Evangelho, através do nosso testemunho, e assim Deus ser glorificado através de nossas vidas. Essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Que Deus abençoe os irmãos, e eu convido os irmãos a orarem comigo, amém? Senhor Deus, Pai maravilhoso, te agradeço por essa oportunidade de pregar o seu Evangelho, Deus, e que o Senhor, Pai, venha estar sempre nos motivando, Pai, a testemunhar de Ti no meio da tribulação, Senhor Deus, sabendo que um dia ressuscitaremos com Cristo, Senhor Deus, e estaremos com o Senhor para todo sempre. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que Deus abençoe os irmãos, e graça e paz.